Bom, então, pessoal, dando continuidade agora aqui na nossa escola de verão, né, a gente teve hoje essa introdução, né, à área de redes neurais convolucionais com o PIS, e agora a gente vai ver na prática muitos desses conceitos que ele mostrou, né? Então, hoje a gente vai seguir utilizando o Torch, né, o framework que a gente iniciou ontem a utilizar. E além disso, a gente vai utilizar também aqueles dados, né, que a gente construiu, né, junto com o Ulisses e com a Larissa, na parte de preparação de datasets. Né? Então, nosso objetivo hoje é entender como que a gente pode construir essas redes para fazer classificação de imagens. Né? Então, a gente vai trabalhar com aqueles datasets, né, com os pássaros, né, com o sabiá, o João de Barro, né, o cardeal, e a gente vai construir um classificador para isso. Então, para fazer isso, eu vou compartilhar aqui minha tela. Eu tenho aqui um notebook que eu vou compartilhar aqui no chat com vocês. Tem o código no GitHub também da escola. E aqui, nesse notebook, não reparem, tá, que hoje vai ser uma coisa um pouco programa da Ana Maria Braga, né? Então, vão ter algumas partes aqui que eu não vou rodar do zero, né? Esperar o resultado, porque, evidentemente, elas demoram um pouco para ser executadas, né? Principalmente o treinamento final da AlexNet, demora pelo menos alguns minutinhos, assim, então eu vou mostrar o resultado já rodado, né, para evitar esperas desnecessárias, dá para a gente se manter no tempo. Mas o que a gente tem nesse notebook aqui? A gente tem, notem aqui que a gente tem a nossa estrutura de diretórios, né? Eu já tenho uma pastinha data aqui. Dentro a gente tem uma pasta BERTS e a gente tem aqui uma pasta teste e uma pasta train. Até vou, se eu criar uma célula aqui com comando, eu vou até limpar aquela pasta ali para remover o que tem nela. Eu vou executar aqui o comandinho que vai inicializar ela, né? Vai baixar os datasets lá que eu organizei, com base em dados que eu havia baixado, dados que o Ulisses fez a curadoria deles, né? Fez a consolidação lá da anotação de vocês. E aí, o que a gente tem aqui? Então, se eu atualizar agora, tem aqui a pasta data com a estrutura mais limpa. A gente tem dados de teste, a gente tem dados de treino. E dentro de cada uma dessas pastas, a gente tem subpastas para cada uma das categorias de pássaros que a gente quer classificar. Né? Então, a gente tem cardeal, João de Barro, e sabiá. A gente tem isso no teste e a gente tem isso no treino. E por que a gente tem uma pasta teste, uma pasta treino, cada um com subpastas, né, para cada categoria? Nesse notebook aqui, a gente vai trabalhar com classificação de imagens. Isso aqui, a gente faz essa separação, o nosso dataset ele fica nesse tipo de estrutura, porque para fins de implementação, o ideal é que a gente organize esses nossos dados de uma forma que seja fácil da gente, identificar o label correto para aquele arquivo, e para que a gente possa ler os arquivos sempre à medida que a gente vai treinando. A gente não quer carregar todos os dados para a memória. Né? Então, muitos dos frameworks que permitem a gente fazer o treinamento dessas redes neurais, né, para processamento de imagem, elas geralmente disponibilizam alguma funcionalidade ou recomendam que a gente use uma funcionalidade para ter os dados no nosso sistema de arquivos, em algum diretório, e a gente possa ler e lendo esses dados à medida que o treinamento vai sendo executado, para a gente não precisar carregar tudo direto. Porque imagine, né? Digamos que a gente vai treinar uma rede para um dataset que tem milhões de imagens. Né? Uma hora vai estourar a nossa memória e a gente não vai ter carregado todos os dados. Então, aqui, no caso do Torch, quando a gente vai fazer a classificação de imagens, o que eu posso fazer? Eu posso organizar as minhas imagens nessa estrutura aqui, e aí eu posso criar alguns objetos que eles vão
gerenciar aqui o acesso a esses arquivos, carregando alguns arquivos de cada vez, em cada etapa do treinamento desse meu modelo, e à medida que ele vai fazendo isso, então ele vai pegando, né, de classes diferentes, ele pode pegar isso de forma mais aleatória, né? Bom, e isso é diferente daquele exemplo que a gente executou ontem. Ontem era um dataset pequeno, não em termos de exemplos, né? Tinha um número bem grande de exemplos até, mas em termos de atributos, tinha poucos atributos, eram imagens que eram 8 pixels por 8 pixels, né? E a gente tinha 10 classes e 170 exemplos. Então, era um número, ok, razoável para aquele tipo de dado, mas nem se compara a quantidade de memória que a gente precisaria para carregar essas informações dessas imagens de pássaros aqui, né, para a memória. Então, nesse nosso caso, o que a gente faz? Bom, aqui no Torch, né, quando a gente vai usar o Torch para imagem, principalmente, a primeira coisa que a gente precisa fazer é ter algumas operações que elas vão ser aplicadas nessas imagens. Por que a gente precisa ter isso? Né? Porque essas imagens, elas vêm da internet, né? Elas vão ter dimensões diferentes, elas vão ter proporções diferentes, elas vão ter cores diferentes, né? Então, elas vão ter, inclusive, formatos de arquivos diferentes, né? Então, a gente precisa o quê? Primeiro padronizar isso, né? Quando a gente vai jogar esses dados para a nossa rede neural, eles têm que vir sempre no mesmo formato. No mesmo formato no sentido de tem que ser um vetor, né? Tem que ser uma matriz, no caso, é um tensor que vai ter a mesma forma, o mesmo número de colunas, mesmo número de linhas. Então, a gente precisa aplicar esses transformadores. E a gente poderia fazer isso na mão, né? A gente poderia carregar cada imagem, fazer a modificação, depois persistir num arquivo, né? Já pré-processado. Mas o Torch, ele permite que a gente faça isso combinado com a leitura do arquivo. Então, a gente pode criar aqui os transformadores, né? Não é, esses aqui não são os mesmos transformers que a gente estava comentando um pouco antes, né? Esses aqui são só simplesmente funções que vão transformar os dados à medida que eles estão sendo lidos. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer um resize, a gente vai ajustar o tamanho. Então, digamos, e nesse caso aqui, o resize, tá? O que ele vai fazer? Ele vai pegar a dimensão de menor tamanho da imagem, tá? E ele vai, então, ajustar para ficar com esse tamanho. Então, digamos que a gente tem uma imagem que ela é 512 por 1028. Então, ele vai ajustar e ela vai ficar 128 por, aí no caso, 512. Né? Ele vai ajustar, mas ele vai manter a questão da proporção. Tá? Em algumas outras bibliotecas de manipulação, o resize, tá? Ele poderia distorcer o aspect ratio, né? Ele poderia distorcer as proporções internas da imagem. Então, depende. Isso aqui é uma coisa que depende de framework para framework, de função para função. Depois, o que a gente está fazendo aqui? A gente está dando um center crop. Então, nesse caso aqui, as imagens nem todas vão ter a mesma forma resultante. Tá? Algumas vão ser, por mais que a dimensão de menor tamanho ela seja ajustada para esse tamanho aqui de número de pixels, a gente vai ter a outra dimensão, ela vai ser variável. Isso não pode. A gente tem todas as observações que a gente imputar numa rede, elas têm que ter a mesma altura e a mesma largura. Então, a gente precisa dar um center crop. O center crop, o que ele vai fazer? Ele vai tirar, ele vai centralizar a imagem e vai cortar as extremidades até, né, ficar 128 por 128. Depois disso, o que eu estou fazendo? Estou convertendo esse dado que está entrando aqui nesse transformador, eu estou convertendo ele para um tensor. Por que eu estou convertendo tensor? Porque ele é a unidade, né, básica de operação do Torch, são os tensores. Né? Então, a gente tem tudo que é dado que entra no Torch tem que ser um tensor. E depois a gente está normalizando. Esse aqui é quando a gente normaliza, o que a gente faz? A gente pega o valor, né, ali daqueles tensores, a gente tem canais, né, dentro dessa imagem, e então, cada pixel, ele tem três cores possíveis, né? RGB, né? Então, a gente tem canais diferentes, então ele vai lá, ele vai pegar, ele vai normalizar isso com base, e aqui a gente está usando dados lá esses aqui são médias e desvios padrões
lá do ImageNet. Então, a gente vai pegar, a gente vai subtrair a média e dividir pelo desvio padrão. Então, a gente está ajustando a questão de... A gente está normalizando a imagem. Né? Então, beleza, a gente cria aqui o transformador, e aí vem aquela questão que eu falei. Então, agora a gente vai explorar os nossos diretórios. E aqui, notem que eu crio uma instância da classe ImageFolder. E eu aponto aqui, essa minha instância, eu aponto para o diretório raiz data bird string. Então, aqui, ele vai ler os dados de treinamento. E a gente vai aplicar aqui os nossos transformadores. Né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai gerar chunks, né, de imagens. Né? Ele vai, aqui no caso, ou batches no caso. Né? Então, a gente vai ler esse diretório e depois a gente cria um data loader que ele vai ler 8 imagens de cada vez, aleatoriamente. Né? E a gente passa aqui o nosso data, o train data. Então, a gente tem lá o diretório onde está os nossos dados de treinamento, e a gente tem o objeto que vai carregar os batches com esses nossos dados de treinamento. E a gente faz a mesma coisa para os dados de teste. Então, a gente tem carregador para os dados de treino, carregador para os dados de teste. Os dois com batches, os dois vão embaralhar, os dois vão carregar do seu respectivo diretório. Mas os dois diretórios têm a mesma estrutura. E aí, cada subpasta aqui, o Torch já está interpretando como se fosse uma classe. Tá? Então, a gente tem 3 diretórios, a gente tem 3 classes. Internamente, a gente tem imagens. Né? Então, ele vai tratar essas imagens aqui como as nossas observações dessas classes. Então, a gente não precisa criar um pandas data frame sei lá, com o label de cada imagem, né? A gente não precisaria criar um NumPy array com o label, ele já está inferindo isso, né? E essa é mais uma vantagem da gente trabalhar com frameworks, né? A gente não precisa tratar esse tipo de coisa na mão, geralmente já tem uma função mais abstraída para lidar com isso para a gente. Tranquilo até aqui, pessoal? Tudo tranquilo? A questão do aleatório, tá? A gente quer que, digamos assim, que a nossa rede neural ela fosse ser treinada e a gente mostrasse uma classe, né, de cada vez, assim. Então, por exemplo, eu vou treinar a rede, aí vou mostrar todos os exemplos de cardeal, e depois todos os exemplos de João de Barro, e depois todos os exemplos de Sabiá. Né? Então, a parte do círculo de treinamento dessa rede, que é observar os exemplos de cardeal, ela vai induzir a rede a se ajustar só para cardeal. Né? Depois, quando vir um outro, ele vai... Né? Então, o ideal é que a gente misture as classes ajustando a questão de modo que ela nunca, né, se enviese quando ela está ajustando seus pesos. Né? A gente quer que ela generalize, não que ela fique enviesada para uma coisa. Então, quando a gente faz essa lógica do gradiente descendente, a gente quer que ele ajuste, né, mas preservando essa questão da distribuição das classes de forma mais uniforme, né, para ele não enviesar, não direcionar os pesos só para overfitar para uma classe no final das contas. Essa é a lógica. Ali, no caso do teste, não tem necessidade de ser aleatório, né? Mas eu deixei ali como aleatório, não tem problema também, não. Shuffle through significa embaralhar. Shuffle significa embaralhar em inglês. Então, significa que ele vai pegar aleatoriamente daqueles datasets. E non-workers significa o número de threads que ele vai usar. Não afeta tanto, assim, mas sempre bom a gente usar o máximo de poder computacional que a gente tem disponível. Então, pessoal, agora, né, a gente vai ver aqui como que a gente pode interpretar uma rede convolucional simples. E a gente tem aqui um exemplo, né, de uma das primeiras redes, né, desse tipo de arquitetura aí que foram propostas, né, que foi propostas por LeCun no final dos anos 80, né, parece um tempão atrás, né, mas essa rede já tem várias das características ali que o Pias comentou, né? Então, a gente tem as camadas convolucionais aqui, a gente tem 2 camadas, e depois a gente tem 3 camadas fully connected aqui. Né? Então,
Eu até deixei aqui no link do notebook, né, a referência para o artigo original. Então, vocês podem clicar aqui e ler um pouco, caso tenham interesse. Como é que a gente cria, então, essa rede? O Torch, como eu comentei, né, quando a gente vai criar uma rede, a forma padrão é a gente a gente criar uma classe que vai herdar da classe NN módulo. Né? Então, a gente vai criar uma classe e a superclasse dela vai ser a NN módulo. E a gente vai criar, no construtor dessa classe, a gente vai definir cada camada que a gente quer utilizar. Então, notem que a gente tem aqui duas camadas convolucionais e a gente tem aqui as camadas lineares. E aqui, quando a gente faz o método forward, que é o método que é utilizado quando a gente vai alimentar essa rede com dados, a gente passa, né, um X, que é o nosso dado de input nessa rede, e a gente, né, passa esse X para, né, diferentes camadas. Né? E aqui, então, a gente está passando para a camada convolucional, depois a gente está passando, né, o resultado dessa para uma ReLU, e depois a gente está passando aqui para um Max Pool em 2D. Né? Depois a mesma coisa, X, Max está pegando lá o do Conv2, depois um ReLU, depois Max Pool em 2D. E assim por diante. Depois a gente pega essas coisas que estão no formato de matriz, né? A gente dá um view e isso passa a ser simplesmente features, né? Passam a ser simplesmente atributos que não mais são 2D, né? que é unidimensional. E a partir daqui entra então as camadas fully connected, né? Então, até aqui, né, a gente tem a informação passando na forma de matriz, né? Porque a gente tem os dados sendo tratados de fato como imagens, né? Como operações numa matriz de imagem. Depois disso, vem uma etapa que são redes, que são camadas fully connected, que não tem mais aquele contexto de uma matriz. Né? Então, a partir daí, é o que a gente poderia dividir isso aqui, né, entre uma etapa que ela é convolutiva e uma etapa que é simplesmente de classificação. Né? Tem algumas redes se faz, a gente vai ver ali no caso da AlexNet que é fácil de ver o que é a parte convolucional e o que é a parte, né, de classificação. Né? Então, agora a gente faz esse tráfego aqui de informação, que é interessante. Notem que os inputs que a gente tem aqui, né, a gente tem 14.400 inputs que vêm dessa camada. Então, a nossa imagem, ela tem 128 por 128, né? Mas o que acontece quando tem aquelas, como o Pias mostrou, quando a gente tem essas operações nas camadas de convolução, a gente vai alterando, né, o tamanho dessa matriz que é produzida. Então, por isso que quando chega aqui, a gente tem um número, né, diferente do produto, lá do número de atributos originais. Né? Então, porque aquela questão do paging, né, enfim, do stride, de todas as outras características que a gente tem, elas vão alterando o tamanho dessa matriz ao longo do tempo, a cada camada. Bom, então, aqui eu vou executar a criação e a gente vai criar aqui um objeto de rede que a gente já vai apontar, então, para o nosso dispositivo. E como uma dica aqui, sempre que vocês forem treinar uma rede convolucional, apontem para a GPU. Vocês vão ter que habilitar a GPU para utilizar no Colab, e nem sempre a gente tem uma GPU disponível para utilizar, caso vocês não estejam utilizando o Colab, mas, por via de regra, sempre que forem trabalhar com imagem, sempre que possível, utilizem GPU, porque é muito, muito mais rápido de processar. Então, aqui eu estou apontando ali para o dispositivo CUDA, e aqui eu vou executar, então, da mesma forma que a gente criou no exemplo anterior, né, a gente criou da aula de ontem, o nosso criterion, que ele é o que vai avaliar a qualidade da nossa classificação, é que a gente está utilizando essa métrica, a cross entropy, e aí depois a gente cria um objeto que é o nosso otimizador. O otimizador, o que ele faz? Ele pega, né, o que é esperado, o que foi observado como resultado do modelo, e ele vai fazer o ajuste dos pesos da nossa rede. Então, como eu comentei ontem, o que o Torch faz? O Torch ele tem, né, um mecanismo
para traquear todas as operações que são feitas com esses tensores, né? Então, quando a gente bota uma informação numa rede, quando a gente faz uma operação com um tensor, ele guarda essa informação e depois ele usa isso para fazer, né, a operação reversa, né, o passo lá de backpropagation. Então, o que a gente vai fazer agora? A gente criou o objeto ali da nossa rede, a gente tem aqui o nosso otimizador, tem a nossa métrica de loss, né, de erro, e aqui a gente pode, então, iniciar o nosso loop de treinamento. Então, o que a gente vai utilizar? Aqui, nesse caso, a gente tem os nossos batches, né, que vão ser mostrados, os nossos mini batches, no caso. A gente tem nosso número de épocas, e uma época, ela esse período de treinamento, esse ciclo de treinamento, né, em que a gente expõe o nosso modelo a todas as observações que a gente tem no nosso dataset, né, e a gente está dividindo essa época em etapas menores. Né? A gente tem os mini batches, que são essas amostragens que a gente vai pegando aleatoriamente ali do nosso dataset. Então, aqui no caso, a gente está iterando o nosso train loader. E o train loader ele está indo lá na pasta, está pegando exemplos, está carregando, né? Está carregando 8 exemplos por vez, batch size igual a 8. Então, ele vai carregar 8 exemplos por vez. E aí, depois, o que ele vai fazer? Ele vai jogar esses exemplos lá para o nosso modelo. Então, a gente aqui está jogando esses inputs para a nossa rede, aqui também direcionando para o CUDA. Então, o tensor está atrelado também ao dispositivo, né? Tanto com o input, quanto quando a gente vai fazer lá o processo de avaliação e backpropagation. Então, se eu executar aqui essa célula, a gente vê a nossa época, o nosso passo, né, que seria o call batch daquela época que ele está processando, e aqui a gente tem a nossa perda. Então, aqui a gente está executando 10 épocas. A gente vai expor esse nosso modelo 20 vezes, tá, ao nosso dataset, a cada exemplo do nosso dataset. Claro que tem vários steps, porque a gente tem várias imagens do nossa pasta, e a gente está carregando 8 de cada vez. Né? Então, aqui ele está... É que a gente vê que o loss está caindo com o tempo. Então, a gente está reduzindo o nosso erro à medida que a gente expõe esse nosso modelo mais vezes. Então, terminou de rodar aqui, rodou 20 vezes, porque no Python, né, a contagem começa sempre do zero. E aqui a gente tem, né, a distribuição do nosso loss ao longo do tempo. Notem que alguns batches, né, o loss foi lá em cima, né? Então, isso aqui fruto do acaso, né? Mas, de modo geral, teve uma queda, né, ao longo do tempo. Então, o que a gente pode fazer agora? Bom, a gente pode, aplicando aquela mesma lógica que a gente usou ontem, a gente pode agora iterar lá o nosso carregador de dataset de teste, e a gente pode mensurar o erro, né, desse nosso modelo para os dados de teste. E aí, o que a gente faz? A gente, da mesma forma que a gente fez ontem, a gente criou um contexto aqui, usando a estrutura WIF, a gente informa para o Torch que não é para utilizar, fazer o tracking daquelas informações dos tensores. Né? Então, a gente dá um no-grad aqui, e a gente, então, vai criar duas variáveis. A gente vai ter o ytest e o ypred. O que é isso? Esse ytest aqui é uma lista que a gente está iniciando vazia, e que ela vai guardar os labels esperados dessas nossas imagens. E a gente vai ter o ypred. O ypred vai ser aquilo que o nosso modelo predisse. Né? Então, é a nossa predição. E agora a gente vai iterar o nosso test loader, a gente vai carregar aqui os exemplos, a gente vai aplicar o nosso modelo, e agora notem que eu rodei o modelo, né, na placa de vídeo, né? Então eu dei um to-CUDA aqui, só que eu preciso dizer agora para ele voltar para a CPU, né? Porque eu vou tentar acessar, né, essa informação aqui, né? Então eu peço para ele voltar para a CPU. E agora, então, eu aplico aqui essa função torch max. Eu poderia também utilizar o NumPy, né, o argmax do NumPy, ou alguma outra informação assim. E agora eu carrego as minhas labels aqui numa lista. Então, eu estou adicionando aqui essas informações numa nova lista. Eu estou appendando essa lista aqui
no meu y-test, no meu y-pred. E eu consigo medir a acurácia do meu modelo. 68% de acurácia. Né? Claro que são dados, né, que os dados de treinamento, principalmente, eles são de uma qualidade duvidosa, porque eles não foram curados, né, da mesma forma que que o próprio modelo, a gente pode ajustar vários hiperparâmetros, né, naquele modelo. A gente pode ajustar a taxa de aprendizagem, o número de épocas que ele vai ser treinado, a gente pode ajustar várias coisas. Então, a nossa acurácia para esse modelo mais simples foi 68%. Mas essa é uma acurácia global do modelo. Então, na verdade, a gente tem outras informações, até porque não necessariamente a gente tem as classes igualmente distribuídas ali, né? A gente pode ter alguns vieses. E a gente pode, então, medir aquelas outras informações que foram, medir aquelas outras métricas, né, que a gente viu ao longo aqui da escola de verão. Então, utilizando o Classification Report, o que eu posso fazer? Eu posso pegar também o y-test e o y-pred e eu posso ver, né, como é que está distribuída a precisão, o recall, o F1 score, que é a média harmônica entre essas duas medidas, né, e também a acurácia global. Então, a acurácia global aqui é a mesma que a gente calculou aqui em cima. Né? Só que, aqui, vendo precisão, né, e o recall, bom, eu sei que dos exemplos da classe 1, né, que é o diretório, no caso, João de Barro, né, o segundo diretório aqui em ordem alfabética, a gente tem um recall de 78%. Então, o que isso significa? Significa que ele conseguiu identificar corretamente, ele conseguiu, aliás, das fotos de João de Barro, né, que tinha no dataset teste, ele conseguiu identificar 68% como João de Barro. Então, ele conseguiu recuperar 68% daquelas imagens de João de Barro como sendo João de Barro. Então, a gente tem essas métricas aí a acurácia é uma das formas de a gente avaliar a qualidade desse modelo, mas a gente tem outras métricas que às vezes também é importante a gente olhar. Mas, claro que isso aqui nem de longe, assim, performa perto, né, do estado da arte dos modelos de classificação com redes neurais. Então, a gente pode, como eu falei, a gente pode refinar esse modelo fazendo ajustes de hiperparâmetros, ajustando o tamanho de batch, ajustando taxa de aprendizagem, número de épocas, ajustando o próprio dataset. Mas aqui o objetivo aqui é mais ilustrar como é que a gente usa essas redes, como é que a gente pode, né, chegar nesses resultados. E uma forma que a gente pode fazer também é ir para modelos mais complexos. Né? Então, o Pias comentou a questão da AlexNet, né, que é uma rede que ela foi bem groundbreaker, né, quando ela foi descrita. Aí a gente pode implementar aquela mesma estrutura da AlexNet utilizando o PyTorch. Essa classe aqui que a gente está utilizando, de fato, é exatamente o mesmo código que o PyTorch disponibiliza, porque a gente pode importar o AlexNet diretamente do PyTorch sem precisar codar nada. Né? A gente pode simplesmente importar de um repositório de modelos, inclusive já pré-treinados, alguns deles, a gente pode importar já para utilizar. Aí é uma outra vantagem de utilizar frameworks. Né? A gente não precisa reescrever, reimplementar esses modelos clássicos. Né? A gente pode simplesmente importar. Mas aqui, o que eu fiz, eu fui lá no GitHub do PyTorch e colei aqui, copiei aqui o código que define a AlexNet do PyTorch para a gente poder visualizar melhor a estrutura dela. Então, notem aqui que a gente tem aquelas várias camadas, aqueles vários componentes, né, que o Pias comentou. A gente tem... Notem também aqui, ó, que a gente tem... ele subdividiu na implementação os componentes aqui da rede. Então, a gente tem uma parte aqui que ele chama de features. Isso aqui é uma forma que a gente tem de definir no Torch, que a gente quer que certas camadas sejam executadas como um único componente, por assim dizer. Então, a gente define aqui várias camadas internas, né, e a gente já pode tratar ela como um único componente. Então, ao invés de eu precisar no forward aqui, botar o X, passar pela conv2, né, depois para o outro, eu precisar ficar dando, né, nome às diferentes camadas e componentes que a gente tem,
a gente pode simplesmente dizer, ó, não, isso aqui é sequencial, então, ó, vai passar dessa forma aqui, e a partir de agora a gente tem um atributo de classe que define todo esse tráfego aqui do tensor dentro da nossa rede. Eu não preciso criar, com self, conv1, conv2, né? Enfim, conv3, conv4. Então, ele já está chamando de self features, né? E isso é interessante, essa é a nomenclatura que eu falei. Ó. A gente tem uma parte aqui nessa rede que ela é responsável por fazer a extração de features, né? Que é a parte convolucional. E a gente tem uma parte nessa rede que é responsável por fazer, entre aspas, responsável por fazer a classificação propriamente dita. Então, a parte de features, ela está simplesmente vendo o que é relevante na imagem, né, e extraindo isso. Essa parte aqui é o que a gente... Então, por que aqui está identificado como features? Né? Porque ela faz a extração de features, né, ou engenharia de features. E a outra parte da classificação, depois que tem toda essa transformação na representação da imagem, ela faz a classificação propriamente dita. E aí, se vocês repararem, é simplesmente um monte de camada linear, né, que está fazendo isso. Então, depois disso, depois que tudo é transformado, vira algo que a gente consegue alimentar em camadas lineares. Porque o que poderia ser extraído da imagem já foi extraído aqui no processo de features. Depois o processo de for. Notem que, utilizando o NN sequential, a gente não precisa botar trocentas linhas aqui de direcionamento, né, de um componente para o outro. Né? A gente está passando para o features, para um average pool, para o flatten e para o classifier. A gente tem 4 aqui. No caso lá da Lenet, que a gente não utilizou o sequential, né, a gente tem... Nosso forward é muito maior, né, porque a gente tem que botar cada etapa ali dela, a gente tem que passar. Né? Então, uma outra boa prática é compartimentalizar a nossa estrutura da nossa rede, quando a gente estiver trabalhando com redes muito grandes, né, nessas pipelines aqui sequenciais. E aí depois, o processo ali de instanciação é a mesma da Lenet. Aqui o processo de treinamento também é o mesmo. Eu não vou rodar aqui o treinamento do zero, porque ele vai demorar um pouquinho, mas vejam que a gente tem a nossa curva de perda quando eu rodei. Então, a gente tem aqui, começa, né, tendo uma variação muito grande, porque os batches, né, eles podem ser bem heterogêneos, assim, então, depois ele estabiliza, né, fica aqui perto de zero aqui a perda, né? E aí, quando a gente avalia a performance, a gente já vê que a gente consegue aumentar e muito utilizando esse tipo de arquitetura para esse tipo de dado. Então, a arquitetura ela impacta bastante porque ela consegue extrair features mais relevantes, né? Ela consegue representar de uma forma mais complexa essas informações e extrair aquilo que é mais relevante. Então, a gente tem um ganho de performance, né? E de acurácia. E aqui o recall também, né? Notem que a gente teve um ganho de recall. Então, a gente conseguiu fazer uma recuperação maior dessa informação. Então, pessoal, aqui nesse notebook, tá? O que eu quero que vocês façam como atividade? Eu quero que vocês peguem aqueles dados que vocês baixaram, né, que categorizaram de cardeal, de João de Barro. Eu quero que vocês segmentem. Vamos ver aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Assim, falando mais uma vez na mesma rede, temos o mesmo. Respondendo ali ao Xander, quando rodamos mais uma vez a mesma rede, teremos a mesma acurácia. Não necessariamente, porque quando a gente treina um modelo, né, ele vai ter, na verdade, a Gisele respondeu, né, na questão da inicialização aleatória dos pesos. Beleza. Isso aí. Dificuldade. Isso, é possível sim exportar um modelo depois treinado, né? A gente faz uma serialização dos pesos da rede, e depois a gente carrega de novo. Inclusive, amanhã eu vou mostrar isso, quando a gente falar, citar a questão do transfer learning, a gente vai importar um modelo já treinado, né? Eu vou mostrar isso para vocês amanhã. Sim, a gente consegue serializar e é isso que permite que a gente pegue um modelo preditivo, né? A gente utilize ele depois em várias situações. No caso, é mais fácil com modelos clássicos de aprendizagem de máquina fazer serialização, né? Mas com modelos de redes também é relativamente tranquilo. A gente só pega os pesos, basicamente, e salva no arquivo, JSON, um arquivo H5.
Nesse exemplo, sim, temos 3 classes. Temos Cardeal, João de Barro e Sabiá. Não tem a classe negativa, no caso, né? Não tem a classe que não foi classificada, no caso, entre nenhuma das 3. Mas então, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Eu quero que vocês agora utilizem esse notebook como base e carreguem para o Colab os datasets que vocês organizaram. Façam assim, peguem as imagens, criem uma pasta teste, uma pasta train e dividem algumas imagens como treino e outras como validação. Façam esse split mais ou menos manual entre os dados. Joguem algumas para ser teste, algumas para ser validação. E aí tentem treinar esses 2 modelos, o LeNet e o AlexNet. Beleza? Alguma dúvida, pessoal, quanto à execução dessa atividade agora? E isso, podem utilizar aquelas imagens que vocês produziram, aí façam um split, né, entre as classes. O ideal é que seja um número maior que 90, né, mas não sei se vocês compartilharam entre si esses dados. Caso vocês tenham poucos dados à mão, vocês podem fazer ali naquele... Se vocês forem verem aqui no notebook, ó, eu estou baixando aqui, eu tenho poucos dados. Tá, então o que vocês podem fazer? Vocês podem utilizar esse notebook aqui como base, tá? E aí vocês carreguem os dados de vocês para usar como validação. E aí vocês treinem aqui com o dado que eu estou passando. Então, vocês podem utilizar aqui, né, carregar uma pasta nova aqui, né, e só alterar ali a parte que faz a leitura do diretório, beleza? E aí validem com os dados de vocês. Então, acho que é isso aí, pessoal. Vou agora dividir vocês nos break rooms. Eu só peço que aqueles que forem monitores que coloquem o nome ali no monitor, no nome do usuário,